Por que devemos estudar a Bíblia? Essa é uma pergunta que a gente faz, né? Algumas pessoas entendem que a gente lê a Bíblia por uma questão religiosa, mas a gente quer conversar sobre isso rapidamente. Eu quero levar uns 15, 20 minutos para falar sobre isso, para que nós possamos entender isso com clareza. E o texto de nossa reflexão é no Salmo 119, o versículo de número 105, e todo mundo sabe de cor. Quer ver? 1, 2, 3. Lâmpada. Amém. Esse é um daqueles versículos que a gente aprende no começo da nossa caminhada e não esquece mais. A palavra de Deus, queridos, ela tem capacidade de nos auxiliar a governar a nossa vida, né? Não é só um livro religioso, é um manual de vida. Ele nos ajuda a governar a nossa vida. E se alguém está em busca de ajuda, a Bíblia nos recomenda, a própria Bíblia nos recomenda meditação. E aí não é, obviamente, meditação transcendental, mas a meditação na palavra de Deus. Salmo, capítulo 1, versículos 1 a 3, a gente lê, e eu tenho aqui uma linguagem bem moderna, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. E é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Meditar nas verdades da palavra de Deus continuamente, quer dizer, como diz o texto aí, de dia e de noite, deve ser uma prática recorrente na nossa vida. A partir dessa prática, segundo a palavra de Deus, e a palavra de Deus não mente, tudo aquilo que a gente faz prospera. Tudo aquilo que a gente faz, é óbvio que aquelas coisas que nós fazemos, obrigado, Nara, que estão dentro de uma proposta de Deus. Então, tudo aquilo que a gente faz prospera. Nós alcançamos isso porque quando nós nos dispomos a ler a palavra de Deus, nós permitimos que essa palavra seja o nosso alicerce. Dessa forma, nós recebemos sabedoria. Sabedoria que vai nos ser útil para gerenciar a nossa vida. E gerenciar a nossa vida com inteligência e com esta sabedoria que vem, obviamente, dos céus. Ainda que estejamos passando por momentos difíceis, e isso é possível por uma tempestade de vida, e muitas vezes nós nos vemos nessa condição, sempre meditar na palavra de Deus nos trará a luz que precisamos ter naquela situação, seja ela qual for, e esclarecimentos para que nós possamos fazer os devidos ajustes. A Bíblia, então, a partir dessa perspectiva, ela é a chave para nos mostrar caminhos e destravar coisas que estão emperradas na nossa vida. Quando nós nos dedicamos à palavra de Deus, quando nós lemos, quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, nós destravamos coisas que podem estar acontecendo na nossa palavra, na nossa vida. A palavra de Deus, ela sempre nos ajudará a governar a nossa vida, a lidar com problemas, a lidar com as dúvidas que nós temos no dia a dia, e mais importante, a caminhar dentro do propósito para o qual nós fomos chamados. E eu quero refletir rapidamente sobre isso nesta manhã, porque nós devemos estudar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus e estabelecer a palavra de Deus como um guia de vida, como um manual para a nossa caminhada. Primeira coisa que eu preciso pensar: eu devo estudar a palavra de Deus, eu devo seguir a palavra de Deus, antes de mais nada, porque eu amo a Jesus Cristo. Quem ama a Jesus Cristo aqui, diga amém.
Se nós amamos a Jesus Cristo, nós então precisamos ler e viver segundo a palavra de Deus. Por amarmos muito a Jesus Cristo, obviamente nós queremos conhecê-lo cada vez melhor. A cada dia eu quero conhecer melhor de Cristo, saber mais a respeito dele. Não é verdade? E é a palavra de Deus que testifica, que fala, que ensina a respeito de Cristo. Ali em João, capítulo 14, versículo 21, nós lemos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha que coisa gostosa, que coisa bonita. Quando você ama a Deus, você tem a convicção de que Deus te ama, que Cristo vai se manifestar a você. E isso é muito bonito. João 5:39 diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. É verdade. Você quer aprender mais de Cristo? Você vai se aprofundar na palavra de Deus. É ali que você vai conhecer melhor a Cristo, é ali que você vai estar mais em contato com Cristo. E quanto mais conhecemos a Cristo, maior será o nosso amor por Ele. E quanto maior o nosso amor por Ele, a recíproca é plenamente verdadeira. Maior é o amor dEle por nós. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, em 1 João, no capítulo 5, na parte B do versículo 2 e na parte A do versículo 3. Se amamos a Deus e guardamos seus mandamentos, é porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer os seus mandamentos. Então, quer dizer, quando eu amo a Deus, eu guardo o mandamento dele. E para conhecer os mandamentos de Deus, alguns, obviamente, são instintivos, né? A gente conhece, mesmo que não existisse lei, nós saberíamos algumas coisas a respeito de Deus. Mas para conhecer a Deus com profundidade, você precisa ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É o caminho pelo qual nós encontramos o coração de Deus e podemos, desta forma, desfrutar do seu amor. João capítulo 15, versículos 7 e 8, nós lemos: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Eu preciso amar a Deus, e eu demonstro que amo a Deus quando eu me torno discípulo de Cristo. E para me tornar discípulo de Cristo, claro que se eu quero ser discípulo de alguém, eu preciso conhecer quais são os princípios de vida, como é a caminhada dessa pessoa, a fim de que eu me torne seu discípulo. E eu só vou conhecer a caminhada que eu devo seguir, a fim de me tornar discípulo de Cristo, através da palavra de Deus. Então, se você ama a Cristo, você precisa ler a palavra de Deus. Uma segunda questão: nós estudamos a palavra de Deus, nós lemos a palavra de Deus, porque nós temos a convicção de que nós somos transformados por ela. Preste atenção, a palavra de Deus, ela nos dá essa condição. Quando nós lemos Jesus, nós entendemos que se a palavra de Deus estiver em nós, nossas vidas são transformadas, nossos desejos são modificados. E é isso mesmo. A palavra de Deus tem esse poder, porque quando nós lemos a palavra de Deus, esses desejos, eles mudam. Nós deixamos de ser egoístas e nos tornamos desejosos de viver segundo as palavras que o Senhor nos ensina. Isso gera em nós um anseio por aquilo que nós queremos viver, aquilo que Ele quer que nós sejamos. E eu só vou aprender isso se eu ler a palavra de Deus. Não tem como ser só instintivo nessa hora. Eu preciso saber objetivamente
quais são as propostas de Deus para a minha vida. E você só vai conhecer as propostas de Deus para a sua vida se você ler a palavra de Deus. Então a Bíblia ela deixa de ser um simples livro e ela se torna, através da graça de Deus, um manual de vida que modela tudo aquilo que nós vivemos, que modela toda a nossa caminhada, que nos dá uma noção básica e às vezes aprofundada daquilo que nós devemos ser e das questões que precisam ser mudadas na nossa vida. E nós precisamos desse suporte, porque nós sabemos que é uma realidade e infelizmente é de fato que nós nascemos em pecado. Então, quer dizer, a nossa natureza, ela já tem a tendência de cometer o pecado. E esse desejo que provém da carne, ele precisa ser vencido. E nós só conseguimos vencê-lo quando nós nos disponibilizamos aquilo que Cristo nos ensina através da sua palavra, quando recebemos do Espírito Santo de Deus o desejo por outras coisas que são diferentes daquelas coisas naturais que nos fazem pecar. Lá em Gálatas capítulo 5, dos versículos 16 ao 26, nós lemos exatamente sobre isso, né? O fruto do Espírito e as obras da carne. São coisas que se opõem, são coisas que são diferentes. E nós sabemos que existe uma guerra dentro de nós acontecendo constantemente, que é justamente o desejo da carne, o desejo pecaminoso e o desejo do Espírito, aquilo que Deus coloca na nossa vida. Todos nós somos assim. Nós que nos submetemos a Cristo, nós até pecamos, mas nós pecamos sabendo que estamos pecando. E é uma regra, irmãos. Se você de fato tem uma vida com Deus, e eu creio que tem, você peca, mas você se sente imediatamente assim, entristecido por causa do pecado. Porque quando nós permitimos que o Espírito Santo nos transforme, e isso acontece também por causa da palavra de Deus, aí esses frutos que são bons, eles começam a se tornar latentes na nossa vida. E nós então começamos a mudar o nosso comportamento, e mesmo em questões que às vezes nós somos assim constantes, porque existem pecados na nossa vida que às vezes eles se mantêm por muito tempo. Existem crentes antigos na igreja que às vezes vivem em determinada prática e não conseguem vencê-la, ou pelo menos acham que não conseguem. Se nós nos dedicarmos à palavra de Deus, nós vamos aprender a lidar com eles, nós vamos superar essas dificuldades e vamos viver sempre para a glória de Deus. Nós precisamos sempre dizer não aos desejos da carne e permitir que a Bíblia reescreva a nossa história, as nossas condutas e o nosso caminhar. E isso só vai ser possível se eu me debruçar sobre ela, se eu me dedicar a ela, se eu permitir que ela atue no meu coração, a partir da minha mente, porque eu leio, ela vem para a minha mente e ela precisa descer para o meu coração. Aqui eu vou entender racionalmente, aqui eu vou sentir a emoção, o amor por ela, e no dia a dia, então, eu vou vivê-la intensamente. E por último, o objetivo principal de lermos a Bíblia, e eu digo principal porque essa é a base mesmo de conduta para cada um de nós que somos crentes em Jesus, é nos tornarmos parecidos a Cristo, com Cristo. A Bíblia, além de todas essas coisas que nós já falamos, ela também é um agente de transformação. Ela e o Espírito Santo trabalham conjuntamente, trazendo a mudança em nossas vidas, com o objetivo maior de nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo. O amor por Cristo precisa nos tornar parecido com eles. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim:
Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu preciso ter isso como um padrão na minha caminhada. Mas será assim muito difícil eu ser um imitador de Cristo se eu não conhecer a trajetória de Cristo. E aí a gente tem que ler na Bíblia, porque tem muito mito lá fora, tem muito fato equivocado lá fora, tem muita gente que acha que conhece a Jesus, mas não conhece de fato. E nós precisamos ser parecidos com Cristo, e isso não é impossível, já que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Nós podemos mudar e devemos mudar, imitando-o, porque é isso que Deus deseja. Pela palavra de Deus eu vou entender o que eu preciso mudar. E o Espírito Santo, então, vai nos ajudar a fim de que nós tenhamos uma vida transformada. Se nós estamos em Cristo, o Espírito Santo que habita em nós será capaz de moldar a cada um de nós a cada dia, a fim de nos tornar semelhantes a Ele. Mas eu preciso refletir a respeito dessas mudanças, eu preciso conhecer essas mudanças e essas mudanças, então, eu vou conhecê-las a partir do meu contato cotidiano, diário, de dia e de noite, com a palavra de Deus. O Espírito Santo, então, é o agente transformador. E quando nós o buscamos, nós somos feitos imitadores de Cristo, em espírito e em verdade. É por isso que nós somos chamados cristãos, né? Cristão quer dizer pequeno Cristo. E nós alcançamos esse objetivo quando nos adequamos aos ensinamentos que nós vamos conhecer na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: de fato, vocês se tornaram meus imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. A palavra de Deus, então, é a fonte de entendimento, e o Espírito Santo é a fonte de poder, a fim de que nós possamos nos tornar parecidos com Cristo. Portanto, amar as Escrituras, querido, é amar a Cristo. Se você ama Cristo, você ama as Escrituras. Ler a palavra de Deus é buscar estar perto de Cristo, e é querer ser parecido com Ele, é desejar ter transformação de vida. E na medida que nós lemos a Bíblia, nós vamos sendo transformados naquilo que estamos desfrutando no dia a dia, nessa vida maravilhosa que Deus nos deu. Seremos parecidos com aquele que nos amou primeiro, que nos amou quando nós nem mesmo o conhecíamos. Nós precisamos entender isso. Quando Deus nos amou, nós sequer o conhecíamos. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz assim: porém, Deus comprova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Nós nem imaginávamos a respeito de toda essa transformação, mas Cristo nos amou. Então agora resta a nós amá-lo de verdade. E esse amor então nos tornará um povo segundo os propósitos de Deus, que possui os frutos do Espírito e que vive para a glória de Deus, anunciando as boas novas do Evangelho. Dessa forma, a nossa oração é para que as Escrituras transformem as nossas mentes e os nossos corações ao passarmos mais tempo com elas. Que, consequentemente, ao meditarmos nas Escrituras, o amor pela palavra de Deus cresça em nós. O Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento dia após dia, para que a Bíblia se abra a nós, diante de nós, e se torne um prazer legítimo na nossa vida, como nosso manual de caminhada nesta terra. E eu quero encerrar com um texto que foi escrito por um camarada que você já ouviu falar dele, Dom Pedro II. E Dom Pedro II, ele resume essa questão do amor de Deus num conteúdo que ele fala, que diz assim: Dom Pedro II, eu amo a Bíblia, eu leio-a todos os dias,
E quanto mais eu leio, tanto mais a amo. Há alguns que não gostam da Bíblia. Eu não os entendo. Não compreendo tais pessoas, mas eu a amo. Amo a sua simplicidade, amo as suas repetições e amo as suas reiterações de verdade. Como disse, eu leio-a cotidianamente e gosto dela cada vez mais. Que essa palavra deste ex-imperador do nosso país aí, né, do Brasil, ela possa ser um norte para a nossa vida também, dia após dia. Porque quando lemos a palavra, demonstramos o quanto amamos a Deus. Queremos ser transformados e nesta transformação, queremos dia após dia sermos mais parecidos com Cristo. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Agradecer a Deus por esse motivo, por esse momento e nos dividirmos em classe. Eu quero avisar as mulheres que a partir de hoje as mulheres se reúnem lá embaixo, né? Então, o lugar de reunião das mulheres será lá embaixo, a não ser no dia do almoço, que aí eu acho que fica mais complicado, que vai ter que arrumar. Então, uma vez ou outra, talvez tenham que se manter aqui em cima. Mas a partir de hoje, é lá embaixo que vamos reunir as mulheres e os demais, então, estarão nas suas classes. Vamos orar. Ó Deus, nós agradecemos. Agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua palavra que lemos e refletimos nela a respeito dela própria. Que ela seja o nosso manual de conduta, de vida. Que nós possamos entendê-la a fim de que possamos gerenciar a nossa vida com inteligência e sabedoria vinda dos céus. E desta forma, demonstrando o nosso amor pela palavra, estamos demonstrando o nosso amor por Cristo, estamos demonstrando o desejo de termos transformação de vida, estamos demonstrando a vontade de sermos cada dia mais parecidos com Ele. Abençoa-nos, Senhor, e dá-nos paz, graça e misericórdia. Cuida de nós e continua nos ensinando agora na Escola Bíblica Dominical. Orienta-nos no nome de Jesus Cristo. Amém.